No vídeo de hoje, eu vou apresentar para vocês 5 palavrões que os brasileiros usam no dia a dia para você incrementar ainda mais o seu vocabulário em português. E se você acha que aprender palavrão em outro idioma não é importante e não é necessário, você nunca será fluente nesse idioma, principalmente no português brasileiro, porque a gente usa muito palavrão. Oi gente, eu sou a Thay, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, espero que estejam bem. O vídeo de hoje, como você já leu no título, é sobre palavrões. Então, se você é uma pessoa que não gosta de palavrões, peço desculpas e peço também que não assista esse vídeo. E para quem for ficar, não esqueçam de ativar as legendas em português ou inglês e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu estou falando muito rápido ou muito devagar. E se gostar do vídeo, não esqueça de deixar aquela curtida, porque assim eu vou saber que o conteúdo é interessante para você e isso é importante para mim. Ó, só para lembrar, de novo, se você não gosta de palavrões, vaza, não assista esse vídeo. Então hoje nós vamos aprender alguns palavrões e seus significados em português do Brasil. Esse é um tema que muita gente gosta e muita gente quer aprender, mas saibam dosar o uso dessas palavras. Tem palavrões e palavrões, alguns mais leves, alguns mais pesadões. Tá com raiva? Tá feliz? Tá confuso? Qualquer sensação pode formar frases carregadas de palavrões aqui no Brasil. Já fiz um vídeo mais geral, obviamente eu não consegui falar todos os palavrões nele, assim como eu não vou conseguir falar todos hoje, porque vai ser impossível falar tudo num vídeo só. É muito palavrão. Então hoje vamos ver a fundo 5 deles. Quem que é o filho da puta que passou óleo no meu chinelo? Esse palavrão pode ser usado tanto em situações negativas quanto positivas. É o mesmo que son of a bitch do inglês. Puta é um insulto às mulheres e puto é um insulto aos homens. Mas usar a palavra puto como insulto aos homens não é tão comum. Filho da puta, se usado no sentido negativo, pode expressar uma ofensa que chega a afetar a mãe de quem recebe o xingamento, falando que a mãe da pessoa é uma puta. Mas não usamos esse palavrão nesse sentido. Usamos ele como uma outra palavra, uma nova palavra que tem um sentido diferente das palavras que formam ele. Então, filho da puta diz respeito somente à pessoa que está sendo xingada. Filho da puta no sentido negativo pode expressar raiva ou ofensa a alguém ou alguma coisa e também pode expressar inveja. Filho da puta. E o brasileiro também adora usar esse palavrão para xingar os amigos. Oh, parabéns aí, meu, tá ficando velho, hein, filha da puta. Feliz aniversário. Valeu, bro. Mas que filha da puta, como é que você conseguiu aprender português tão rápido? Estudando muito. Esse palavrão tem a sua forma digitalizada, que é FDP, as iniciais dele. Então, se alguém te enviar FDP, dependendo do contexto, pode ser um apelido carinhoso ou ele tá te xingando. Filho da puta é um palavrão que a gente encurta às vezes e acaba falando fi da puta, fi da puta. E esse palavrão tem alguns sinônimos que mais pessoas usam porque são considerados mais leves. Filho de uma égua, filho de rapariga, filho de uma vagabunda, filho da mãe. Filho da mãe é a versão leve mais usada, soa estranho, mas nós falamos filho da mãe bastante. Filho de uma égua, filho de rapariga e filho de uma vagabunda já são menos usados. O significado formal de merda é fezes. Merda pode ser usada como uma palavra sozinha para xingar ou quando acontece alguma coisa que não estava nos planos. Devia ter escutado a minha mãe. Merda! Ou pode ser usado em uma frase para intensificar o sentimento de raiva ou o sentimento de alegria. Muitas vezes a gente usa para reclamar do nosso dia a dia, do nosso trabalho chato. Essa merda de dia que não acaba. Eu não aguento mais trabalhar nesse escritório, nesse saco de merda. Você pode chamar alguém de merda em situações como quando alguém fez alguma coisa que não devia ter feito, sabe que não devia ter feito, mas fez mesmo assim. Seu merda, me sacaneou! Seu merda, você não vale nada!
Uma vez falei pro meu sobrinho de 5 aninhos que ele era um merdinha e ele respondeu: eu sou um merdinha. Espero que a mãe dele nunca assista esse vídeo. Desculpa, mana. Provavelmente o mais comum e mais usado de todos os palavrões brasileiros, porra é o significado vulgar para sêmen e pode ser usado em diversos contextos. Porra é uma palavra usada sozinha para xingar quando você tá com raiva e também pode ser usado em uma frase para se referir a alguma coisa que tá te deixando irritado, confuso ou feliz. Para demonstrar felicidade, ganhei um carro? Porra, não acredito! Para demonstrar raiva, bateu o carro? Porra, não acredito! Para demonstrar indignação, que porra é essa? Para demonstrar negação, você passa o dia inteiro fazendo porra nenhuma. Vai limpar o quintal, vai! Moleque! Quando alguém te pergunta mais de uma vez a mesma coisa, não sei, porra! Caralho, no modo científico, é o nome que usamos para descrever o órgão sexual masculino. E aí é claro que um dia ele ia virar um palavrão como é hoje em dia. E ele é um palavrão usado para xingar qualquer coisa, usando só ele. Por exemplo, quando você sente dor, tipo quando você chuta o sofá com o dedinho do pé. Caralho! Quando você passa por um momento difícil, caralho! Quando você tá estressado, com raiva, caralho! Para intensificar uma situação de surpresa ou felicidade, caralho! Quando você tá confuso, caralho! Esse palavrão também serve para expressar grandes quantidades ou intensidades. Puta, hoje tá quente pra caralho! Tem também a expressão vai pro caralho, que tem o sentido de go to hell em inglês, mas de uma maneira bem intensa. Essa expressão é usada quando alguém tá tendo uma briga feia. Vai pro caralho! Também usamos ele quando a gente pergunta alguma coisa pra uma pessoa, mas é ao contrário, de uma maneira meio raivosa. Tipo, quando a gente dá bom dia pra alguém, bom dia ao caralho! Aqui no Brasil nós adoramos coisas personalizadas tipo canecas. E tem caneca pra todos os gostos, inclusive com a frase bom dia ao caralho, que a gente usa lindamente para tomar café da manhã. Aí tem várias canecas com frases do tipo no stress ao caralho, namastê ao caralho, não tem um minuto de paz nesse caralho. Ou seja, aprendeu a usar esse palavrão de todas essas maneiras, já tá fluente em português. Cacete também é um palavrão que significa o mesmo que caralho. Cacete é caralho, sinônimos. O significado original de cacete em português é bastão, e aí a gente tem a expressão levar uma cacetada, que significa levar uma pancada com um bastão. E aí em algum momento da história da língua portuguesa, um sujeito resolveu nomear seu órgão sexual como pau. E aí a palavra cacete passou a ser comparada a isso também. E aí ficou assim, cacetada todo mundo fala, mas cacete só fala quem não tem problema com palavrões. Esse palavrão pode ser usado numa situação de uma surpresa ruim. Sua avó faleceu. Cacete, meus sentimentos. Eu vou ficar bem. E também pode ser usado na forma de admiração. Tirou nota máxima no teste? Só estudar, meu irmão. Cacete! E em alguns lugares, como no sul do Brasil ou em Portugal, cacete é um tipo de pão. É isso, novamente peço desculpas pela boca suja. Esses são alguns dos palavrões em português que usamos aqui no Brasil e acho que é importante aprender para você não ficar boiando quando escutar algum brasileiro falar um desses palavrões, porque realmente a gente fala bastante. Espero que tenham gostado do vídeo, das novas palavras aprendidas e usem com moderação. Se você gostou do vídeo, me conta aqui nos comentários se você gostou pouco ou se você gostou pra caralho. E se gostou pra caralho, deixa a merda do like aí, porra! E até o próximo vídeo. Seus merda! Esse vídeo ficou do caralho. Vou
Para os mais íntimos, Duca. Esse vídeo ficou Duca.